Fala meninas! Bom, enfim chegamos na aula 3, terceira e última aula. Aula essa que eu diria uma das mais importantes e uma das que certamente vai transformar a vida de vocês. Estou aqui novamente com o Nutri Michel Gobatti e hoje ele preparou uma aula, mas assim, senta, pega o caderno e a caneta, porque eu tenho certeza que essa aula vai transformar a sua vida e a forma como você vê, principalmente, a questão do seu ciclo menstrual. Não é mesmo, Mi? Isso mesmo. E chegamos até aqui, sobrevivemos às outras aulas, ao final do projeto. E as aulas que trazemos hoje para vocês é alinhando como vocês vão fazer a melhor estratégia do seu ciclo menstrual para a questão da nutrição. Sabia disso? Que tem até modalidades que são melhores para praticar em cada fase. Tudo isso vai ser falado. Os tópicos dessa aula são o ciclo menstrual e as suas fases. Então, primeiro ponto, vocês precisam entender o que acontece no corpo de vocês. Antes da gente pensar em estratégias, milagres, sugestões, nós precisamos ser um pouco mais técnicos nesse começo. Estratégias para cada fase. Então, aonde nós vamos falar o que fazer nutricionalmente, o que acontece em cada uma delas. Melhores esportes a serem praticados em cada fase. Então, vocês colocarem aquele ponto principal de alimentação, de treino, alinhando tudo para que tenham a melhor performance. E os suplementos que podem auxiliar vocês. Trouxe aqui para vocês uma frase: a nutrição alinhada ao seu ciclo menstrual vai fazer você chegar mais longe do que você imagina. As fases do seu ciclo. Primeira fase que nós temos são 4 fases para vocês. Isso mesmo, o corpo de vocês passa por 4 fases ao mês, onde a primeira é a fase menstrual, que dura de 1 a 7 dias, marcada pela eliminação do revestimento do útero, onde ele tira toda aquela camada extra que foi produzida no processo de ovulação. Fase 2, que nós temos, é a fase folicular, que ela dura de 6 a 14 dias do mês, quando o corpo começa a produzir um óvulo e o revestimento do útero se reconstrói. Terceira fase que nós temos é a fase de ovulação, que ela vai do dia 15 ao dia 17 do mês, quando um óvulo ele é liberado de um dos seus ovários e é o período mais fértil do seu ciclo. Então é o período onde vocês podem ter filhos. Isso até é importante para caso queiram se tornar futuras mamães ou até evitar. Quarta fase, a fase lútea, que ela dura do dia 18 ao dia 28 do mês, quando os níveis de progesterona eles aumentam para apoiar uma possível gravidez. Se não ocorre a concepção, os níveis hormonais caem, iniciando o processo de ciclo menstrual, que entra no tão conhecido TPM de vocês. Aqui trouxe alguns artigos que falam sobre essa questão, no principal ponto, onde você busca em diversas fontes de pesquisas, como PubMed, Cielo, Google Acadêmico, você encontra referências acadêmicas onde falam que as oscilações hormonais afetam a ingestão calórica de vocês, o gasto energético, então quanto que vocês vão gastar durante o dia, e a distribuição de gordura corporal, especialmente na fase lútea. Então lembrando, seu corpo ele vai passar por processos onde ele precisa ter adaptação. Por isso que mulheres têm até um percentual de gordura mais elevado que o próprio dos homens. Aqui eu trouxe para vocês algumas estratégias para cada fase, cada momento. Então, fase menstrual, aquela fase onde priorizar mais alimentos ricos em ferros, vegetais verdes escuros, carne vermelha e vitamina C. Alimentos ricos em zinco, carne, derivados de leite, feijão e grãos integrais. Além do que, é o momento de energia mais baixa de vocês, de baixa temperatura corporal, onde você está perdendo sangue e os seus níveis hormonais caem. Então é onde tem aquele desânimo muito grande. Além do que, o próprio organismo ele perde muito ferro nessa produção por conta do sangue que vai indo para fora durante a menstruação, e a sua vitamina C ajuda na absorção do mineral, mantendo os níveis altos dentro da sua circulação sanguínea. A perda de zinco faz com que no seu período menstrual ele seja desregulado e ele possa intensificar aquela dor de cólica que você sente. Então é muito importante manter os níveis de zinco mais elevados para evitar essa parte. A fase folicular. Algumas sugestões que eu trago para vocês: o consumo de alimentos que ajudam a regular o nível de estrogênio no seu corpo, como frutas vermelhas, derivados de soja,
e brotos de leguminosas, além de consumir antioxidantes, frutas ricas em vitamina C, como laranja e mexerica, além da própria acerola, que é uma ótima opção até de suco para ser tomado. O consumo de proteínas magras que têm menos teor de gordura na sua composição, como, por exemplo, um ovo, frangos, porque na medida que os folículos se desenvolvem, os níveis de estrogênio crescem, o que resulta na multiplicação de células endometriais, que revestem o útero o nível máximo de estrogênio. Ele é atingido durante o período da ovulação, no momento em que o óvulo é liberado. Além do que, neste momento, é um momento onde vocês têm mais energia, mais criatividade, e além da questão da libido, da vida sexual de vocês. Fase de ovulação. Sugestões que eu trouxe para vocês. Se alimentar com vegetais crucíferos, que são eles? São que formam uma cruz que tem 4 folhas, como, por exemplo, um brócolis, uma couve-manteiga, uma couve-flor, além do que de lembrar de bater as calorias diárias, mantendo elas sempre altas neste período, com o consumo certo de carboidratos, como, por exemplo, uma batata, uma mandioca, um milho, evitando coisas que tenham aquela parte muito rápida que você come, de mais simples na composição. Você usa alimentos ricos com fibras neste momento. Que o quê? É importante aumentar a sua ingestão de alimentos, já que o corpo requer mais energia e disposição ao longo do dia. Então é um momento maior de esforço, é um momento maior. Vamos lembrar das outras aulas, que precisa ter um gasto de energia maior. É um momento onde vocês têm maior energia sendo demandada do corpo, um esforço maior, e é onde ocorre o período fértil. Então, importante para vocês, deixem isso separado para caso queiram ter filho. E na fase lútea. A fase lútea, algumas sugestões que eu trouxe para vocês: aumentar carboidratos complexos, por exemplo, pães, arroz, o macarrão. Eles vão demorar mais tempo a ser digeridos no seu organismo. Sim, né? Que nós temos o famoso pãozinho, que muitas de vocês falam: nossa, eu não consigo viver sem aquele pão. É o momento certo para você usar ele, é na fase lútea. Lembre-se sempre de se hidratar bastante, 3 vezes mais uma média, para você evitar aquela sensação de inchaço e de desconforto que causa no período da TPM. Evitar alimentos ultraprocessados e processados, como, por exemplo, bolachas, chocolates ao leite. Pode comer um chocolate, come um chocolate 70%, come um chocolatinho um pouco diferente, mas evita salgadinhos, evita aquelas coisas que são fast foods, coisas rápidas que você pega e come, que passa por muitos processos químicos, sabe? Na produção deles. É importante vocês realizarem refeições a cada 3 horas, de 3 a cada 4 horas, mais ou menos, não tem um padrão ali, um equilíbrio, para evitar a perda da sua energia e ajudar na sua disposição. Lembrando que eu expliquei nas outras aulas, porque você sempre vai ter, com os lanches, os pequenos intervalos, um pouco mais de energia circulando na sua circulação sanguínea. Então, onde você vai conseguir ter mais disposição, mais ânimo, mas manter realmente um nível mais equilibrado. E a energia diminui, os desejos por comida se tornam comuns. É nessa fase que muitas de vocês começam a sentir os sintomas da TPM, então todo aquele desconforto, todo aquele momento que você fala: eu preciso de um doce. Evitem um pouco ele, porque ele pode piorar até as suas cólicas. Algumas modalidades que vocês podem praticar em cada momento. Na fase menstrual, é um período ou de descanso, onde vocês podem não ir treinar, mas se não, fazer algo de uma intensidade mais baixa, como, por exemplo, caminhadas, um pilates, um yoga, onde é aquele momento que o corpo de vocês, ele realmente está mais sensível, mais fragilizado. A fase folicular, é legal vocês fazerem uma natação, um ciclismo, corridas, porque você tem mais energia circulando no seu corpo, lembra disso. Então você precisa se esforçar mais, você precisa ter mais disposição ao seu dia a dia. Na fase de ovulação de vocês, há atividades com alta intensidade, como, por exemplo, um crossfit, musculação e jiu-jitsu. Para as meninas da academia Gobate, vocês conseguem ter tudo isso e ajustar em cada um dos planos, em cada um dos momentos. Mas se não, busca sempre uma academia que possua fazer todas as modalidades. E na fase lútea, exercícios como pilates, exercícios de força, uma própria musculação e corridas com um nível mais leve, sem tanta intensidade alta, mantendo mais a frequência cardíaca. Algumas suplementações que podem ajudar vocês a regular todo esse processo. Como assim? Os processos dos hormônios, os ciclos do corpo feminino, que é o quê? O ômega 3, onde ele vai ajudar na questão por conta de ser um óleo, o magnésio, onde ele ajusta mais de 50%
50 funções no próprio corpo de vocês. A cúrcuma, onde ela vai ajudar vocês a diminuir um pouco mais o processo de inflamação. E, claro, vitaminas no complexo B, mas principalmente B6, onde ela vai fazer com que mantenha o seu ânimo mais elevado. Por conta do período menstrual, você pode ter uma perda muito grande. Isso pode te causar uma anemia. E no mercado, temos algumas marcas que auxiliam muito vocês e pensaram realmente naquele cuidado que vocês precisam. Como, por exemplo, Nutrify, Vitafor e Easy Boost. Eles têm alguns produtos específicos próprios para vocês. Então, são suplementações. Aqui eu coloquei algumas para vocês terem uma consciência. Um magnésio, um ômega, onde ele vai auxiliar em cada parte, em cada processo, que nem esse de imunidade antioxidante, onde ele ajuda naquela questão do seu próprio corpo, de tirar tudo aquilo que está vindo, porque no período menstrual, vocês geram muitas coisas dentro de vocês, de toxinas mesmo, porque é um processo de oxidação que ele vai passar no seu corpo. Então ele vai melhorar a sua imunidade para evitar uma doença, evitar que tenha aquela gripe, aquele resfriado que é inconveniente e às vezes acaba ocorrendo nos períodos menstruais. E muito obrigado. Finalizamos nossas 3 aulas. Espero que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, qualquer informação, busquem contato, revejam as aulas. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e te ajudarem a conseguir construir um bom resultado, uma boa qualidade de vida, tá bom? Muito obrigado à Academia do Bate, ao Guilherme e a todos por essa oportunidade. É isso, meninas. Valeu. Espero que você consiga desfrutar ao máximo do conteúdo que o Nutri trouxe pra gente. As redes sociais dele estarão marcadas aqui embaixo. Então, entre em contato com ele, tira uma dúvida. Ele vai estar à disposição para responder vocês e poder atendê-las como necessário. Um abraço e a gente se vê em breve.